Embaixo do parque nacional mais famoso dos Estados Unidos existe uma câmara de magma do tamanho de uma cidade. Ela entra em erupção a cada 600 mil anos em média. A última erupção foi há 640 mil anos. Está atrasada. E em abril de 2026, o solo acima dela começou a se elevar de novo. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o supervulcão de Yellowstone, o gigante adormecido que dorme embaixo dos Estados Unidos e que, se acordar, pode mudar o planeta para sempre. E antes de mergulhar fundo, deixa eu jogar algumas perguntas no ar que a gente vai respondendo ao longo do vídeo. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. O que é exatamente um supervulcão e por que Yellowstone é diferente de qualquer outro vulcão do mundo? Em julho de 2025, uma inteligência artificial descobriu 86 mil terremotos ocultos sob Yellowstone que ninguém havia detectado. O que isso significa? Se Yellowstone entrar em erupção hoje, o que acontece com os Estados Unidos? E com o Brasil? A NASA tem um plano para evitar a erupção, porque esse plano pode ser mais perigoso do que o próprio vulcão. Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Vamos começar do começo. A maioria das pessoas imagina um vulcão como uma montanha com um cone no topo, lava escorrendo pelas laterais como no Vesúvio ou no Etna. Yellowstone não é nada disso. É uma caldeira. Uma depressão enorme na superfície causada por uma erupção tão catastrófica que a câmara de magma se esvaziou e o terreno colapsou sobre si mesmo. A caldeira de Yellowstone tem 90 quilômetros de comprimento por 60 de largura. É 40 vezes maior que a caldeira do Monte Santa Helena, que entrou em erupção em 1980 e matou 57 pessoas. 40 vezes. E toda aquela planície de tirar o fôlego, os geysers, as fontes termais coloridas, os bisões pastando no horizonte. Tudo isso está em cima de uma das maiores câmaras de magma ativas do planeta. Os turistas caminham sobre um supervulcão sem saber. 4 milhões de visitantes por ano, fazendo piquenique em cima de um dos maiores perigos geológicos da Terra. E a resposta da primeira pergunta está chegando. O que é um supervulcão e por que Yellowstone é diferente? O termo supervulcão é reservado para sistemas vulcânicos que produzem erupções de magnitude 8 no índice de explosividade vulcânica, a escala máxima. Isso significa liberar mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material vulcânico numa única erupção. Para comparar, o Krakatoa, em 1883, matou mais de 36 mil pessoas, foi ouvido a 4.800 quilômetros de distância, e alterou o clima global por anos. Yellowstone, na sua última grande erupção, liberou mais de 2.500 vezes o volume do Krakatoa. Houve 3 grandes erupções em Yellowstone nos últimos 2,1 milhões de anos, há 2,1 milhões, há 1,3 milhões e há 640 mil anos. Cada uma delas moldou a paisagem da América do Norte e influenciou o clima global por décadas. A erupção de 2,1 milhões de anos foi a maior já registrada na história geológica americana. Cobriu de cinzas uma área equivalente a 2/3 do território americano. Não estamos falando de um vulcão perigoso. Estamos falando de uma arma geológica de destruição em massa que a Terra carrega dentro de si. E agora a resposta mais surpreendente, a dos 86 mil terremotos ocultos. Uma inteligência artificial descobriu 86 mil terremotos que ninguém havia detectado. O que isso significa? Em julho de 2025, um estudo publicado na revista Science Advances revelou algo perturbador. Pesquisadores da Universidade Western Ontario usaram algoritmos de machine learning para analisar 15 anos de dados sísmicos de Yellowstone. O resultado foi chocante: 86.276 terremotos que os métodos tradicionais não haviam detectado. Isso ampliou o catálogo histórico de tremores em 10 vezes. 10 vezes.
De repente, Yellowstone estava 10 vezes mais sismicamente ativo do que a gente pensava. A maioria desses terremotos ocultos eram de baixa magnitude, imperceptíveis para humanos. Mas a quantidade e os padrões revelaram algo que os sismólogos não esperavam: enxames sísmicos acontecendo em regiões da caldeira que pareciam relativamente quietas. O que significa tudo isso? Significa que o sistema de Yellowstone é mais complexo e mais ativo do que qualquer modelo anterior assumia. Não significa erupção iminente, mas significa que estávamos subestimando a atividade do gigante, e que nossos modelos de previsão precisam ser completamente revisados. E em abril de 2026, o Observatório Vulcanológico de Yellowstone, vinculado ao USGS, confirmou algo que gerou alertas na comunidade científica: deformações significativas no subsolo da caldeira, com o solo se elevando de forma gradual nos últimos meses e com aceleração nas últimas semanas. A vulcanóloga Jessica Ball, do USGS, declarou que não é possível prever com precisão quando ou se uma erupção ocorrerá, mas que a preparação é essencial. Entre 2004 e 2010, a mesma região já havia se elevado 25 centímetros, seguido por estabilização. O fenômeno não é novo, mas a recorrência levanta questões sobre o que está se movendo lá embaixo. E agora a resposta que todo mundo quer saber, a mais assustadora. Se Yellowstone entrar em erupção hoje, o que acontece com os Estados Unidos e com o Brasil? Nas primeiras horas, a explosão destruiria tudo num raio de 160 quilômetros. Isso inclui partes dos estados de Wyoming, Montana e Idaho. A força da explosão seria audível em toda a América do Norte e possivelmente no mundo inteiro. Nos primeiros dias, uma nuvem de cinzas de 2 a 3 metros de espessura cobriria estados inteiros. Kansas, Nebraska, Colorado, Dakota do Sul, Dakota do Norte, todos soterrados. As cinzas vulcânicas não são como cinza de cigarro. São partículas de vidro e rocha triturada extremamente finas. Cortam motores de avião como lixas microscópicas. Contaminam rios e represas. Destroem colheitas ao bloquear a fotossíntese. Entram nos pulmões e causam silicose, uma doença pulmonar devastadora. A aviação americana pararia completamente por semanas. A agricultura do meio-oeste americano, responsável por grande parte do trigo e do milho consumidos no mundo, seria destruída por anos. Sem essa produção agrícola, os preços mundiais de alimentos disparariam. Países que dependem de importação de grãos americanos, incluindo muitos na África e na Ásia, entrariam em crise alimentar severa. Nos primeiros meses, as cinzas e o dióxido de enxofre na atmosfera bloqueariam a luz solar globalmente. Temperaturas médias cairiam de 1 a 2 graus Celsius. Parece pouco, mas é o suficiente para causar falhas generalizadas de colheitas no hemisfério norte num fenômeno chamado inverno vulcânico. O Brasil, no hemisfério sul, seria menos atingido pelas cinzas diretamente. Mas os efeitos climáticos e o colapso da economia global chegariam aqui. Chuvas alteradas, commodities agrícolas em crise, mercados financeiros em colapso. Um estudo publicado na revista Geochemistry e Geophysics, Geosystems, estimou que uma erupção de Yellowstone poderia deslocar 100 mil pessoas imediatamente e causar prejuízos na casa dos trilhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Trilhões de dólares. E isso só nos Estados Unidos. Vale também mencionar que Yellowstone não é o único supervulcão ativo do planeta. Existem outros como Toba na Indonésia, cuja erupção há 74 mil anos quase extinguiu a espécie humana, reduzindo a população global a talvez 10 mil indivíduos segundo alguns estudos genéticos. E o Camp Flegrei na Itália, perto de Nápoles, que tem mostrado sinais de atividade crescente nos últimos anos. Mas Yellowstone é o mais monitorado, o mais estudado, e o que fica dentro da maior potência econômica do planeta, tornando seus possíveis efeitos globais os mais analisados. E agora a última resposta, a mais irônica. A NASA tem um plano para evitar a erupção, porque esse plano pode ser mais perigoso do que o próprio vulcão.
Em 2017, engenheiros do Jet Propulsion Laboratory da NASA apresentaram uma proposta séria e detalhada para resfriar o supervulcão de Yellowstone. A ideia é perfurar a borda da caldeira no centro, para evitar o risco imediato, e bombear a água fria em alta pressão para dentro do sistema geotérmico, resfriando o magma progressivamente e reduzindo a pressão interna ao longo de décadas. O plano precisaria de 10 quilômetros de perfuração em rocha vulcânica extremamente dura. Custaria cerca de 3,5 bilhões de dólares. E como subproduto, o vapor gerado pelo resfriamento poderia ser usado para gerar eletricidade suficiente para abastecer uma cidade. Parece engenhoso. O problema é que a margem de erro é zero e o sistema é extremamente mal compreendido. Se a perfuração for feita no ângulo errado, na pressão errada, ou atingir uma zona de fratura não mapeada, a água injetada poderia interagir com o magma de forma explosiva, produzindo vapor superaquecido que desencadearia exatamente a erupção que tenta evitar. É como tentar operar o coração de um paciente acordado, sem anestesia, com instrumentos que você nunca usou antes, num órgão que nenhum médico entende completamente. A NASA reconhece os riscos. Por isso o plano nunca saiu do papel. E provavelmente nunca vai sair enquanto não houver um entendimento muito mais profundo do sistema do que temos hoje. Alguns geólogos preferem a estratégia atual: monitorar, entender e evacuar quando necessário. Um plano menos heróico, mas talvez muito mais sábio. A boa notícia é que o USGS monitora Yellowstone 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma das redes de sensores mais densas do mundo. Há mais de 2.000 sismômetros, GPS e sensores de deformação do solo instalados no parque e nos arredores. Qualquer mudança significativa seria detectada com antecedência de semanas ou meses. Uma supererupção não acontece do nada. Ela é precedida por uma sequência de sinais que duram meses ou anos: aumento persistente de sismicidade, elevação acelerada do solo, mudanças nos padrões dos geysers e das fontes termais, aumento da temperatura e da composição dos gases emitidos. Esses sinais são monitorados em tempo real. O problema não é a detecção, é a escala do que vem depois. Uma evacuação preventiva da zona de risco imediato envolve dezenas de milhões de pessoas nos estados de Wyoming, Montana, Idaho, Colorado e além. Uma logística sem precedentes na história americana. Para contexto, a evacuação de Nova Orleans antes do furacão Katrina, em 2005, envolveu cerca de 1,2 milhões de pessoas e foi considerada um dos maiores desafios logísticos da história recente. Yellowstone precisaria de algo 50 vezes maior. E a boa notícia é que os sinais de uma supererupção real seriam tão inequívocos e prolongados que haveria tempo para isso. O risco não é ser pego de surpresa. O risco é a escala do evento em si. E você, sabia que o parque mais bonito dos Estados Unidos é também um dos maiores perigos geológicos do planeta? E o que você faria se soubesse que Yellowstone vai entrar em erupção em 6 meses? Me conta nos comentários, porque essa é uma daquelas perguntas que faz a gente pensar de verdade. Não é ficção científica. É geologia real, monitorada agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo. Eu leio todos os comentários. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Cada like e comentário ajuda muito o canal a crescer. Você já assistiu os vídeos sobre o Apophis e a tempestade solar aqui no canal? Junto com Yellowstone, os três formam um trio de ameaças reais que a humanidade monitora, mas raramente discute com honestidade. O asteroide vem do espaço, a tempestade vem do Sol, o supervulcão vem de dentro da própria Terra. 3 frentes. 3 problemas que os governos têm planos para enfrentar, mas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais para a gente ser a única coisa interessante nele. Tchau.